Bom, pessoal, bom dia. Sempre um prazer estar compartilhando as nossas experiências ao longo da vida, né, que a gente tem aí, como o Cléber colocou, já estou com 48 anos de Embrapa, indo para 49. Então, a gente eu comecei minha vida profissional na Embrapa, só para quem não sabe, eu comecei trabalhando na área de melhoramento de soja. Tanto é que nós fomos responsáveis pela primeira soja lançada para o Cerrado, foi a cultivar DOCO. Mas não era a minha vontade de trabalhar. Sempre gostei e fui criado nesse meio da área de produção, na parte de pecuária. Então, a minha ida para o Rio Grande do Sul foi uma forma de eu já sair um pouco e começar a trabalhar um pouco nessa área de adubação, de parte de fertilidade. E aí eu comecei, logo em seguida, eu já comecei a fazer as propostas de integração lavoura-pecuária, tal, que era um tema que foi muito tempo rejeitado pela equipe, porque era aquilo negócio, pecuarista não vai fazer lavoura, e lavoureiro não vai trabalhar com boi. Mas aí, ao longo do tempo, a gente foi conseguindo a, 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 a ganhar o pessoal, mostrando alguns resultados que a gente já tinha. Eu vou mostrar alguns deles aqui, lá de 1975, e levava a gente para isso aí, dentro desse contexto. Então, Kleber, vamos então iniciar, vamos colocar o próximo. E essa ideia toda da integração lavoura-pecuária foi buscar essa, essa intensificação sustentável do uso das terras nossa na área de produção agrícola do Cerrado, né? Que é a intensificação do uso da terra em áreas já agrícolas, não dentro dessa visão de abertura de novas áreas, e aumentar a eficiência dos sistemas de produção. Próximo. E, bom, e dentro desse contexto aí todo, eu acho que pulou um slide, Kleber. Próximo. Está pulando um slide aí da área de pastagem. Ok, tá. Esse é um ponto bastante que a gente vem trabalhando muito forte dentro dessa área. Para vocês, bom, vocês conhecem isso, porque vocês trabalham na área de produção de forrageira, o tamanho das áreas de pastagem que nós temos hoje, sobretudo nas áreas de pastagem do Cerrado, nós estamos falando aí em 56,8 milhões. Esses números mudam muito, né? Depende da fonte, e dos estudos vem mostrando que degradação ausente, nós estamos falando em 18 milhões de hectares, 32% da área de pastagem do Cerrado, intermediário, uma degradação intermediária na área de 23 milhões, e na área de degradação severa nós estamos falando em da ordem de 15 milhões de hectares. Próximo. E um trabalho recente que foi desenvolvido aqui pela equipe da Embrapa, o que esse trabalho mostra, não sei se vocês vão estar vendo bem aí, nessa parte sublinhada aqui, esse é um trabalho que foi feito do potencial de agricultura, o potencial para expansão da agricultura em pastagens de baixa produtividade. E esse trabalho ele levou em consideração três aspectos importantes, tá? Logística e infraestrutura da região e, sobretudo, a parte de topografia dessas áreas. E eles chegaram a um número e hoje, quer dizer, nós temos um potencial aí de expansão de 28 milhões de hectares. Então, quando eu mostro, a gente recebe muitas missões internacionais, quando a gente fala assim, sem desmatar, sem tirar uma árvore, nós temos aí o potencial de 28 milhões de hectares, antes de avançar em áreas naturais ainda. Tá? Então, isso chama muita atenção do pessoal, desse grande potencial que nós temos. O próximo. Próximo, tá?
Acho que vê se não pulou um aí. Quando você falou próximo, achei que era para passar 2 slides. Não, não. Depois desse aí, da intensificação. Volta aí um slide. Aqui eu passei um só. Ué, tem alguma coisa estranha. Esse aí é o 6º slide. Não, ele tem como 5º. Sim, tá, desculpa que você está usando, a palestra, eu tô com a minha palestra atual e você está trabalhando com a palestra que eu passei para você. Tá bom, então vamos seguir assim. Bom, o que a gente busca em tudo isso aí é que a integração lavoura-pecuária-floresta, dentro desses componentes aí todos, ela explora o sinergismo dessas interações solo, planta, animal, de área que integra essas atividades para a produção agrícola e pecuária. Então, esse é o grande, quer dizer, é a síntese do que a gente sempre trabalhou e buscou na integração lavoura-pecuária, exatamente explorar esse sinergismo entre esses componentes. Ok, o próximo. Bom, os benefícios da integração lavoura-pecuária, que a gente pode dizer, desculpa que realmente eu tinha mudado a sequência dos slides, quer dizer, utilizar a intensificação e utilização racional dos fatores de produção, melhoria das propriedades física, química e biológica do solo, ciclagem e aumento na eficiência de uso de nutrientes. Esse é um ponto central para vocês prestarem atenção, ciclagem de nutrientes. Vocês que é da área de desenvolvimento de plantas forrageiras, vocês vão ver o grande potencial que essas plantas, a quantidade de nutrientes, já estou fazendo aqui antecipando, de nutrientes que essas plantas reciclam. Redução de pragas, doenças, não, por favor, volta. Volta o slide, por favor. Tá. Redução de pragas, doença, mitigação do déficit de forragem na estação seca. Vou mostrar isso, como a gente tem conseguido produzir aqui no Cerrado, que nós temos um período de seca que é muito drástica, o pessoal que trabalha na região sabe disso. Mitigação da emissão de gases de efeito estufa, nós temos vários já resultados mostrados, e aumento da produção de grão e de forragem, carne, leite, bem tá, isso aí a gente tem conseguido, e redução de risco pela diversificação da atividade. O próximo, por favor. O próximo. Bom, e aí, só para mostrar, dá um clique aí para mostrar isso aí. Mais outro. Só para mostrar o seguinte, que a variação no preço da soja, quando é que nós estamos falando? Em termos de integração lavoura-pecuária, tá? Integração lavoura-pecuária. Nesse caso aqui, a redução, o impacto da variação de preço, ele é muito maior quando eu estou trabalhando só com lavoura. Quando eu trabalho com integração lavoura-pecuária, esse impacto é bem menor. O mesmo é quando isso aqui é o impacto na variação da soja e o impacto no preço da arroba do boi, mostrando o potencial da integração lavoura-pecuária como um sistema que minimiza riscos. Claro que não elimina todos os riscos, porque a gente não tem controle de todos eles, tá? Mas minimiza bastante os problemas de risco, os riscos. Tá? O próximo. Próximo. Nós estamos com um delay grande aí, né? Bom,
Volta só, dá um clique para trás, é porque ele já entrou todo, mas tudo bem. Eu quero chamar a atenção de vocês, o quanto de raízes que essas plantas braquiária, essa aqui, não sei, na NVIDIA aqui, essa aqui é uma braquiária decumbens, que a gente fez essa trincheira logo após a colheita de milho, aí umas 2 semanas, isso é no oeste da Bahia. Olha a raiz de Mombaça, tá? Essa é a área de Mombaça que foi feita sob semeadura em soja, e olha a profundidade dessas raízes. Próximo, por favor. Bom, e aí quando nós estamos falando em integração, os benefícios da integração lavoura-pecuária, o solo é o compartimento que centraliza os processos, quer dizer, atributos químicos, atributos físicos, atributos biológicos e também impacta na quantidade e na qualidade de matéria orgânica. Quer dizer, esses benefícios, eles virão, não é uma mágica que eu estou fazendo integração lavoura-pecuária, esses benefícios só virão quando a gente tiver um balanço positivo de carbono, e esse ocorre se esses atributos químicos e físicos e biológicos estiverem equilibrados. Não resolve se eu tiver com algum problema, por exemplo, com deficiência de nutrientes, por exemplo. Quer dizer, eu não vou alcançar em seu pleno, tá? Um alcance pleno desses benefícios da integração lavoura-pecuária. Próximo. Bom, aqui é só mais umas imagens para vocês terem uma ideia. Olha a profundidade dessas raízes de braquiária decumbens. Isso aqui, nós estamos falando abaixo de 3 metros. E o que mais chama a atenção da gente é que isso é um consórcio de milho com braquiária. E depois que foi colhido o milho, e no oeste da Bahia, vocês que conhecem, não tem milho safrinha, milho safra, e olha aí onde que está esse sistema radicular. E aí, quando a gente começa a falar em estoque de carbono, qual o impacto de tudo isso nesses sistemas? E vocês conhecem a melhoria das propriedades físicas, né? Nessas condições, essa braquiária, de modo geral, elas contribuem para descompactar algumas camadas que estão que limita, às vezes, o crescimento de alguma, sobretudo as culturas anuais. Só para vocês verem isso aqui, um sistema, uma raiz de soja, uma camada compactada, como ela limita o crescimento em profundidade. E crescer em profundidade, além de explorar a parte química também, e melhorar tudo isso, é uma forma de minimizar os riscos aqui, sobretudo para nós no Cerrado, dos famosos veranicos, que todos os anos ocorrem em maior ou menor intensidade. O próximo. Bom, e aí nós vamos entrar agora num dos grandes benefícios que a gente tem encontrado com a integração lavoura-pecuária, quer dizer, melhoria de matéria orgânica. Como eu falei para vocês, esse é um estudo que começou em 1975. Na parte aqui, essa em vermelho, esse era uma rotação contínua de soja, milho, e aqui, a partir de certo momento, aqui nós estamos falando aqui a parte de 77, nós introduzimos aqui, na época, trabalhavam com braquiária umidícola. Isso aqui é braquiária umidícola, e essa área manteve aí por um período coberto com braquiária umidícola, a gente avaliando a resposta a fósforo, né? Aqui era uma curva de resposta a fósforo. Então, e aí, a partir daqui, nós fizemos uma avaliação mais detalhada. Dá só um clique aqui para vocês. Tá? Nesse momento aqui, nós fizemos esse tipo de avaliação. O que nós estamos mostrando aqui? A área em vermelha, o gráfico em vermelho, é exatamente essa parte aqui que continua com a agricultura. E essa parte em verde, que é uma rotação lavoura-pasto dentro desse sistema. Então, veja bem, considerando o nível crítico aqui, na hora de 80% da produtividade máxima obtida, aqui nós estamos falando em 3.000, para obter essa mesma produtividade num solo que não teve a participação dessa rotação lavoura-pasto, eram 6
6 miligramas por decímetro, tudo por 6 ppm. Enquanto nessa área que vinha com a rotação, nós caímos pela metade. Ou seja, o nível crítico, para ir aquele famoso nível crítico, ele caiu pela metade dentro dessa área. Bom, na frente eu vou comentar algumas das razões de por que disso aí. Além do aumento da matéria orgânica no solo, também a gente tem o aspecto da parte de ciclagem. Só que nesse experimento, essa ciclagem ela não é tão boa quanto é num sistema sobre pastejos, que isso aqui foi um experimento sobre corte. Então, a gente removia todo o material desse aí. E o que contribuiu muito com isso? Esse aumento do material orgânico, raízes dessa braquiária. Toda vez que você corta, a planta emite uma folha nova, ela emite mais raiz. E assim segue o processo. O próximo. E aí, quando nós estamos falando em eficiência de uso de nutrientes, esse trabalho aqui, só para vocês verem aqui nós tínhamos adubação corretiva e depois adubação de manutenção, e a parte de lavoura. Isso aqui, quando nós estamos falando em eficiência de uso, tá? Nós estamos falando quilo de grãos por quilo de P2O5. Tá? Então, veja que quando eu estou trabalhando com a lavoura, com a rotação lavoura-pasto, a minha eficiência é de 10,4. Quando eu estou trabalhando só com lavoura contínua, caiu menos da metade essa eficiência. Então, esse é um dos grandes benefícios que a gente tem com integração lavoura-pecuária. Próximo. Bom, e aí a outra coisa mais importante, assim, dentro de uma fazenda que trabalha com integração lavoura-pecuária, esse é um slide que eu gosto muito de chamar a atenção. Olha, de primeiro, lá no começo, que a gente só tinha soja. Então, você usa 40%, 42% do tempo que essa área você poderia estar usando o ano inteiro, você usa 42%. Milho, mais ou menos também na mesma época, só que a gente está falando de uma planta com ciclo um pouco mais longo, né? Quando eu faço milho safrinha, tá? Eu estou usando 80% dessa área, o tempo. Essa área tem 80% do tempo que está produzindo alguma coisa. Quando eu começo a trabalhar com soja, milho safrinha, pecuária, 92%, milho mais braquiária, tá? E pecuária, em seguida, que eu vou comentar, boi safrinha, tá? Também esses aí 92% do tempo que está produzindo alguma coisa. Então, nós estamos aumentando a eficiência de uso de máquina, de operários na fazenda, de tudo dentro desse que a gente tem. Né? O próximo. Eu toda hora clico aqui para passar. É o vício. Bom, e os sistemas de integração lavoura-pecuária, talvez ele começou, eu sempre falo que ele começou na abertura do Cerrado. A turma aí mais cotonete, cabeça branca igual eu, que se estiver ouvindo, que está participando da palestra, lembra que nós abrimos o Cerrado com arroz consorciado com braquiária, que era a braquiária de Clumps. A grande maioria das áreas, isso eu estou falando lá em 1965. Eu ainda era um pequeno, uma criança um jovem, já passando aí para a fase adolescente, e eu tive a oportunidade de acompanhar isso na fazenda do meu pai. Eu participei desse tipo de trabalho. E essas coisas sempre foram ficando comigo. Santa Fé, que aí sim que é a produção de forragem para entre safra e palhada com plantio direto, é isso que a gente veio, mas o Santa Fé não chegou a concretizar esses dados de avaliação de desempenho animal, tá? E mais na frente eu falo um pouquinho. O sistema Santa Brida, que aqui eu já tinha corrigido isso na minha apresentação, aqui Brida, foi a introdução de leguminosas junto com a forrageira. Esse sistema não evoluiu, infelizmente. São Mateus, que é a recuperação de pastagem e produção de soja, que foi um trabalho feito no Mato Grosso, lá na fazenda do Mateus. Sistema São Francisco, que a gente validou isso em diferentes fazendas na região de Quirinópolis, sob semeadura em soja, e o boi safrinha, que é recria e terminação de bovinos na entre-safra, tá? Que nós vamos comentar também, mostrar alguns resultados disso. Próximo. Próximo.
Bom, eu acho que não pulou, não, né, Cleber? Acho que não. Não, Guilherme. Não, tá ok. Bom, esse é um trabalho, eu sempre sou muito oportunista nessas coisas de trabalho. Esse é um trabalho que a gente fez na Embrapa Cerrado, que nós estávamos no processo de recuperação de pasto e plantamos 2 anos de soja e no terceiro ano nós entramos com milho consorciado com braquiária, essa é a braquiária Piatã, consorciada com milho, e que nós tivemos aí, quando colhemos o milho, essa braquiária deu um pequeno arranque e aí vocês veem a condição. Esse é o contraste que eu sempre mostro para o pessoal. Isso aqui é a braquiária e esse aqui é um passe de braquiária ao lado, uma decumbens toda seca, no mesmo. E eu estou falando isso dentro do Distrito Federal, que aqui que conhece, nós temos uma seca bastante severa, porque nós temos uma umidade relativa muito baixa nessa época. E aqui, dá mais um clique aí, por favor. No período de 3 a 7, de 13 de julho a 6 de setembro de 2007, eu tive a oportunidade de fazer uma avaliação, um período curto, mas que mostra o grande potencial dessa forragem. Quer dizer, trabalhei aqui com a taxa de lotação na ordem de 5 unidades animais por hectare nessa área. Obtivemos um ganho médio de 809 gramas dia por animal, isso são fêmeas menores, e 202 quilos por hectare em 55 dias. Ou seja, 55 dias já é uma condição, em vez de você estar conservando forragem ou comprando forragem, né, que hoje está na moda, aí, pessoal, e não faz, você está comprando silagem, tudo. Tá? Então, esses animais foram a pasto e uma suplementação de uma mistura mineral e proteica, só. Não teve nada de coxo além disso aí. Então, mostra o grande potencial que nós temos aí com a integração lavoura-pecuária, de resolver o nosso problema, o nosso gargalo da pecuária no Cerrado, que é a seca, tá? Que é onde que a gente, os animais, de modo geral, perdem muito peso, né? Sobretudo naquelas fazendas de pastagem em processo de degradação. Então, morte de animais por falta de comida. Eu tinha umas fotos aqui, mas eu resolvi tirar para não chocar muitas pessoas, tá? Então, eu tirei essas fotos. Próximo, por favor. Bom, eu acho que está na sequência. Esse é um trabalho que a gente desenvolveu monitorando essa fazenda Santa Terezinha, em Uberlândia, e foi uma fazenda que também nos ajudou muito nesse processo da divulgação e, inclusive, de convencimento da nossa equipe que integração lavoura-pecuária era um dos caminhos. Esse é um trabalho que a gente desenvolveu em parceria com o CIAT, né? O doutor Pizarro, que está com vocês, ele lembra bem desse trabalho que a gente desenvolveu aí com a parceria do CIT, Dr. James Payne, Miguel Ayarza, tá? Um trabalho que a gente acompanhou e monitorou, não só nessa fazenda, como em outras fazendas, tá? E aqui, a sequência de cultivo, vamos dizer, modal da fazenda, o que era modal na fazenda, era 2 anos de soja e um terceiro ano de milho com capim. Com um detalhe, esse milho com capim, durante todo esse trabalho que a gente desenvolveu na fazenda, nunca recebeu nenhuma dose de herbicida para segurar a braquiária, o tobiatã, que eles trabalhavam muito com mombaça consorciado com milho, porque o foco deles era pecuária. Tá? Tinha redução na produção de milho? Tinha, mas o que eles queriam mais era essa forragem para a época da seca. E tanto é que ele saiu de 1983, com toda a área de pastagem degradada, e com o Polocentro eles começaram a recuperar essas áreas e começaram a trabalhar com rotação. Já em 88, você tinha
9% de pasto degradado só na fazenda, 42% já de agricultura e 29% já por cento de área de pasto recuperado. E assim teve essa evolução. Aqui em 2003 houve uma queda, já tinha, era só nós trabalhou, reduziu a área de soja e aumentou a área de pastagem, mas mesmo assim que teve essa taxa de lotação aqui, ela não é real porque eles venderam animais dentro dela. Ela poderia estar uma taxa de lotação maior, mas dentro disso aí, um rebanho que oscilou aí de 821 cabeças a 1.800 cabeças, e aí eu estou falando em uma área de menos de 1.000 hectares, tá? Bem menos de 1.000 hectares, porque grande parte da área estava com agricultura. O próximo. Bom, aí, na época, nós fizemos um trabalho aí junto com a Universidade de Bayreuth, da Alemanha, que veio um estudante, economista, e fez o trabalho. E nós comparamos duas fazendas. Uma fazenda tradicional, que a gente já trabalhava, só que uma fazenda maior, uma área de pastagem de 1.728 hectares, e a fazenda Santa Terezinha, na época, com 416 hectares de pastagem. Tá? E uma outra coisa, quer dizer, vacas por hectare na tradicional era metade do que a Santa Terezinha fazia, tá? E a Santa Terezinha ainda tinha um problema de manejo de pasto, que eles trabalhavam com genética de Nelore, e era um touro para cada 30 vacas. Então, vocês imaginam o que é manejar isso dentro de uma fazenda, embora era uma fazenda com boa divisão, né? Idade das pastagens, na tradicional, de 15 a 20 anos, na fazenda a Santa Terezinha, 5 anos. Mas aqui o que chama a atenção é que 28 bezerros por hectare, nós estamos falando em arroba, porque não é número de bezerro, é peso de bezerro aqui que está envolvido, enquanto na Santa Terezinha 6. Então, quando a gente olha isso aqui, em termos de ganho líquido, embora a receita da fazenda tradicional, em razão da área, é muito maior, mas quando a gente fala em ganho líquido, a Santa Terezinha, na fazenda Santa Terezinha, o ganho da lavoura pecuária aqui, e aqui nós estamos falando da parte de pecuária dentro dessa fazenda, foi de $110, tá? Ou seja, mais que o dobro que nessa fazenda. O próximo. Essa é uma outra fazenda, não sei se vocês tiveram, alguém dos técnicos de vocês tiveram a oportunidade de conhecer essa fazenda. É uma fazenda, ela começou mais ou menos no mesmo ano que a Santa Terezinha começou com integração lavoura-pecuária, que é a fazenda cabeceira, lá em Maracaju, do Ark van der Veen. Esse é um slide dele, inclusive, que ele apresenta muito, eu sempre peguei, a gente tornamos bons amigos, e quando ele iniciou, olha como era, só para ter uma ideia, né? Como era a fazenda, tinha área de pasto, soja dentro da área, que ele focava muito em soja, né? No verão era só soja, basicamente, que ele trabalhava. E o próximo. Aí, a partir... O próximo. Tá? Em 2003, o que ele fez? Ele modulou a fazenda. Ele começou a fazer essa rotação, como ele também plantava algodão, ele tinha uma rotação de pastagem, tá? Soja, algodão, soja, pastagem. Próximo. Quando chegava no período do inverno, o que ele tinha? Ele tinha pastagem antiga, ele trabalhava com pânico, ou aruana, ou aires, que era plantado em consórcio lá com vinho. Também ele usava muito esse sistema aveia, porque lá é possível produzir aveia, e pânico máximo. Por que ele introduzia aveia aqui? Quando estava ainda a estação fria, ele utilizava aveia. Quando começava a esquentar, o Tanzânia tomava conta e tinha um pasto de verão. Ou seja, então você tinha essa dinâmica dentro da fazenda muito interessante, tá? E a gente sempre tem usado muito isso aí para mostrar para produtores que querem ajustar o seu sistema para um sistema tradicional com integração lavoura-pecuária, mostra isso como algumas possibilidades, claro que isso varia de região para região. Próximo.
Toda hora eu clico aqui para passar o slide. Esse aqui é um trabalho que a gente, também numa fazenda, vocês viram que eu gosto de monitorar a fazenda. Esse é uma fazenda que era rotação soja braquiária Marandu, a fazenda Ouro Verde, que era lá naquele projeto do Prodecer, lá em Pedro Afonso, a fazenda Ouro Verde. Ele, na época, ele trabalhava muito com abate de novilhas. Tá? Então, o sistema lá, se saía de uma palhada, né? Aqui, era uma soja, colhia-se a soja, em seguida ele plantava já, ele vinha fazendo o plantio de braquiária e depois ele entrava com os animais. Tá? Então, ele chegou, na última avaliação que a gente fez, ele chegou a ter 780 cabeças nesse padrão de novilha em 139 hectares. Então, esse era o trabalho para aquelas condições lá de Pedro Afonso. Então, ele conseguia, ele já chegou, esse não foi o número maior que ele conseguiu, e depois teve um período que ele começou também a suplementar a fazenda do Edmar, não o Edmar Paiva, aqui o outro Edmar, fazenda Ouro Verde. Hoje eu não sei como é que está essas fazendas, que eu perdi o contato. Próximo. Bom, essa fazenda, em 2009, eu recebi um convite para ir nessa fazenda, que eles queriam, eu estava trabalhando já no oeste da Bahia, eles ficaram sabendo, me convidaram para fazer uma visita, e essa fazenda, que é a Fazenda, Triunfo, do Manja Bosco, hoje é o filho que está à frente, porque o pai faleceu, mas eu fui convidado. Esse foi o maior experimento que eu já conduzi, tá? Um experimento de 200 hectares, tá? Então, ele não acreditava no consórcio de milho com braquiária. Então, eu fui para lá e fiz uma proposta para eles e falei, olha, se fizer da forma que a gente vem fazendo, não tem por que dar errado. E aí, na época, eu mudei um pouco toda essa brincadeira, tá? Próximo, cara. Só dá um clique aí que vai sair essa figura aí. Bom, para você estar aqui, o Eduardo Manja Bosco, seu pai, que era o seu Adil Manja Bosco, que já faleceu. Lá em 2010, nós trabalhamos com 234 animais, né? Trabalhando, eram os animais de idade. Esse aqui, os animais, estavam saindo do experimento, era uma mistura aí, tinha de tudo, comprava na região. Uma idade de 36 meses, peso de carcaça 202, ganhando. Claro, aí nós suplementávamos esses animais na seca, utilizando todo o resíduo pós-colheita da fazenda, casquinha, bandinha de soja, tudo. Isso aí que é uma riqueza que essas fazendas têm, passando disso aí. E um rendimento de carcaça aí de 52%. E aí, com o tempo, veio uma melhoria de genética, né? Isso impactou em termos de carcaça, e também a parte de manejo, nós saímos de 36 meses, abatendo animais aos 36 meses e abatendo com 24. Tem lote que sai com menos de 24 meses dentro da fazenda e está ligado à genética. Então, isso aí, só para vocês verem o impacto que tem esse sistema. Bom, e aí a preocupação em soja. Tá? Próximo. Próximo. Será que pulou um, meu Deus? Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu estou com a minha apresentação aberta aqui, a outra. Um momento, por favor. Desculpa aí, mas é que... Tá ok. E os trabalhos todos que a gente fez, né? O adicional de soja em áreas que utiliza gramíneas forrageiras, como as braquiárias, de modo geral, na média, tá? Aí, se vocês verem, tem, dependendo do local, Rio Verde, aqui no Cerrado, esses dados vêm muito da região. Esse aqui, da Fazenda Santa Terezinha, 510 quilos de soja. Você pegando na média aqui,
a média dá 11 sacos por hectare. Quando eu fiz esse cálculo aqui, era a 1.240 reais a mais por hectare. Aí você fala para um indivíduo que está plantando hoje 12 mil hectares de soja. Isso faz uma diferença bastante grande dentro disso aí. Tá? Próximo, Cléber, por favor. Vai. Próximo. Nós já falamos nesse slide aí. Ele tava, olha aí, está repetido. Pode passar. Tem algum problema nessa palestra que está aí? Seu microfone está... Tem alguns slides repetidos. Eu vou avançar ela novamente. Por isso que eu mudei isso aí. Eu me dei conta ontem. Não tem problema. Não, desculpa aí, pessoal. Eu me dei conta disso ontem. A gente... A outra palestra está bem mais compacta, inclusive. Bora. Pode ir. Ok? Tá. Bom, e aí foram vindo outros sistemas, né? E aí eu vou só chamar a atenção deles, não vamos em detalhe. Esse é um sistema do colega Armando Zago, né? Conhecido mais pelo nome de Zago, que é o antecipasto, e aí soja aí com 20 dias aí após a germinação, desenvolveu, e aí sim, o foco é em plantas de porte baixo, né? No caso o Tamani, né? Que é uma planta que veio para ele trabalhou com Massai e tal, com o Tamani, mas o Tamani é uma das plantas que ele tem mais utilizado nesses sistemas. Então, aqui, só para ter uma ideia, 2019, 2020, esses dados. Pessoal, esse QR Code aqui, quem quiser, tá? Se estiver vendo aí, é só bater, tirar a foto dele, tem acesso a usar os artigos. Mas o trabalho, viu, Kleber? Antes dele, eu vou compartilhar outra apresentação para você, e aí depois você pode distribuir a apresentação para o pessoal, tá bom? Por exemplo, soja solteira, soja BRS Tamani, 2019, 2020, não teve diferença nenhuma na produção. Soja solteira 2021 também manteve a mesma produtividades muito iguais, claro, um pouco menor, mostrando que há uma possibilidade, sim, e é uma forma de você estar com esse consórcio de soja com essas plantas, sobretudo essas plantas de porte mais baixo. Próximo. Bom, o sistema Antecipe da Embrapa, né, que inicialmente tinha o objetivo de antecipar um pouco a entrada do milho na soja, né, para fazer a segunda safra, mas agora essa máquina já tem até uma caixa para sementes de pastagem. Então, você pode plantar milho e forrageiras ao mesmo tempo. Então, você vai colher o milho, você vai estar com um pasto aí que você vai ter, não só melhorar ou pegar aquela passagem ali de final de seca para a chuva com a boa qualidade de forragem, normalmente, para você estar utilizando com aqueles animais mais exigentes que você tem, animais em recria, tal, dentro disso aí, vacas que estão aí, início de parição, tudo isso aí é uma possibilidade de você trabalhar com isso. Então, você tem essa flexibilidade de trabalhar com várias, considerando o tempo, forma de utilizar isso aí. O próximo. Próximo. Bom, e esse foi aquilo como eu comentei, né? Essa subsemeadura de avião, que a gente começou esse trabalho lá, foi oportunista esse trabalho, trabalhando com Mombaça, subsemeando em soja na região de Quirinópolis, e hoje a gente isso foi o modelo inicial, hoje tem uma diversificação maior dentro desse sistema, inclusive utilizando máquinas para fazer esse trabalho. Próximo. Não só avião. E como subsemeadura, está aqui o drone que pode se utilizar, vê a caixinha da Embrapa lá atrás, vocês podem fazer isso, dependendo da província, você pode adaptar
no bigode do trator, dependendo da máquina que você está utilizando. Aí tem, e o produtor é muito criativo, ele está sempre inovando também. Ele pega algumas coisas que a gente lançou na pesquisa e melhora aquilo no seu dia a dia, adapta a sua condição. E hoje os drones estão aí, é outra grande alternativa para se trabalhar com isso aí. Ok? O próximo. Bom, isso aí é a recuperação de pastagem degradada, né? Só para vocês terem uma ideia. Dá só um cliquezinho aí, Cleber. Não, volta, por favor. A sua palavra, a que está com você está diferente. Então, esse aí é um exemplo de uma área que parte da pastagem, dessa pastagem aqui, foi feito um teste inicial, aí, estou falando aí de 50 hectares, onde foi feito sob semeadura de mombaça em cima da soja. Isso aqui era a mombaça, tá? a soja, e aqui a mombaça já após a subsemeadura, já no período aí, isso é um período de transição já, começando a caminhar para a seca, com a disponibilidade fantástica ali em termos de... não vou falar, eu tenho os detalhes disso, mas agora não vou entrar. Mas são produtividade bastante grande. Próximo. Bom, e aí, dentro disso aí nós partimos para um trabalho aí, em parceria com o Instituto Federal, aí, liderado pela professora Kátia, lá do Departamento de Forragem, do Instituto. E esse foi um trabalho que a gente desenvolveu, o primeiro trabalho que a gente fez dentro da Comigo, na área experimental da Comigo, lá em Rio Verde, que foi feito um teste, um experimento onde foi feita subsemeadora na soja, né? Quando a soja está loirando, né? que a turma usa o termo, começa a cair folha, está amarelecendo, nós testamos capim-mombaça, que era o sistema, vamos dizer, o sistema São Francisco, entramos aqui com Tamani, Charaés e a Rusesiense, que é a planta bastante utilizada, é mais utilizada em termos de cobrir em consórcio com milho para cobertura. E aí nós fomos um experimento sobre pastejo, e aí, para vocês terem uma ideia, taxa, aqui nós estamos falando em taxa de lotação, bem superior ao da capim rusesiense. Por que essa taxa de lotação? Nós fizemos o ajuste da taxa de lotação com a oferta de forragem. Tá? Ganho de pesos não foram, sim, tão... Mas quando você olha Tamani e o Charaés, né, em relação a Decums, nós tivemos aí um incremento bastante alto, né, ganho, e a produtividade de arroba por hectare, então, isso destaca aqui no Tamani, tanto na Mombaça, Tamani, e mostrando que a Rusesiense, a gente sabe disso, produz menos comparada com esses aí, nessa situação, e aí 7,9 arrobas por hectare em termos de produção. E isso aí foi com animais em recria, tá? São Nelores, era tudo Nelores, Nelores puros, animais muito padrão, tá? Dentro desse trabalho aí que a gente trabalhou, que a gente desenvolveu lá em parceria com a Comigo e o Instituto Federal. Próximo. Bom, e o rendimento de soja, tá? Aí, em sequência a isso, tá? Depois nós tínhamos dentro disso aí, que é produção de soja e ciclagem de nutrientes. Veja que quando o sistema, vamos dizer, modal do sudoeste goiano é soja, milho, ou o milho consorciado com capim, quando usa. Mas é o sistema, né? Que é uma monocultura que a gente pode chamar de soja-milho dentro do sistema. E aí a gente introduziu exatamente a mombaça dentro, buscando mombaça, tamani, tal, a própria rusesiense como uma alternativa de produção, não só de comida, mas também como palhada para cobertura de solo. A gente tem que estar sempre olhando que o plantio direto, sistema de plantio direto, ele não é a semeadura só direta, é plantio direto, cobertura de solo e diversificação de plantas dentro do sistema. E aqui,
olha o impacto em termos de equivalente nitrogênio, P2O5 e K2O, no cloreto de potássio, dentro dessa, e a produção de soja, quando você sai do milho, tá? Olha o impacto que as braquiárias, em termos de cobertura, tiveram dentro disso aí, e também, vou mostrar mais uns dados à frente, em termos de nitrogênio, P2O5 e potássio reciclado dentro dessas áreas. Isso é importante, isso é uma das coisas que eu tenho insistido muito, mostrar isso aqui, o grande papel dessas plantas na integração lavoura-pecuária, sobretudo as braquiárias de um modo geral, e os pânicos também vêm contribuindo bastante. Os produtores ainda têm um pouco de medo, os produtores de grão ainda têm um pouco de medo. Quando a gente fala em pânico, eles só pensam no Mombasa, no Tanzânia. Tá? Então, alguns já vêm experimentando um pouco o tamanho. Próximo. Bom, e o desempenho animal, né, desse trabalho, como eu disse para vocês, uma lotação aí, depois na entre-safra, e aí nós estamos falando em termos de ganho acima de 500 gramas, né, dependendo do capim. O capim Mombasa, é claro, que é um capim Mombasa. O Tanzânia, o pessoal, assim, adora esse capim hoje, tá? E o ganho de peso aí, nós temos a arroba por hectare, enquanto que a rosesiense nós estamos falando em 7,9, um dado que a gente já tinha chamado a atenção atrás, mas só para reforçar isso para vocês. O próximo. Próximo. Tá lento, né? Bom, e aí, quando a gente compara, isso aí já é uma média de todos os trabalhos que a gente fez, aí, a gente trouxe isso aí para uma média, isso aí para vocês terem uma ideia, comparando com o milho, que era a planta, vamos dizer, que era a planta que se utilizava muito, né? Como cobertura de solo, era palhada de milho como cobertura para plantio direto lá atrás. Então, quando a gente compara a média dos pastos com o milho, isso aqui que é importante, né, chamar, olha, nitrogênio 60, 22, um terço. P2O5, a diferença é um pouco menor, e potássio também um pouco menor. Mas o equivalente de ciclagem disso aí, nós estamos falando em 230 kg de super simples, 140 kg de ureia e 90 kg de cloreto de potássio. E o Brasil importa quase 100% do potássio que nós utilizamos na nossa agricultura. Então, vejo o grande benefício que a gente tem quando a gente começa a trabalhar com essas plantas com duplo propósito: produção de forragem para alimentação na entre-safra e cobertura de solo para plantio direto. Próximo. Aí pode clicar aí para ele abrir tudo, por favor. Tá. Esse é um dado. Tem alguma coisa aqui que, para mim, ele tá transparente, mas tudo bem. Esse dado aqui mostra o seguinte, que... tá. Esse dado que ele mostra aqui, que acima de 3 toneladas de grão, de palhada, tá? Acima de 3 toneladas de palhada, nós temos aí um incremento da ordem de 6 sacos por cada tonelada a mais de palhada que a gente aumenta. Nós vamos trazer isso em breve, nós estamos trabalhando isso para incluir o ponto zero nessa brincadeira toda aí, pelo menos dentro de um estudo mais completo. Mas só aí já mostra o grande benefício dessas palhadas aí dentro, e aí está envolvido todos esses processos, não só de proteção de solo, de melhoria raiz dentro do sistema, aprofundamento de raiz, acúmulo de matéria orgânica em profundidade, melhoria de tudo isso aí, de todo o sistema. Próximo. Redução, dá mais um clique aí, redução de plantas daninhas. Esse é um trabalho feito pela colega Núbia, especialista na área, ou seja, quando a gente entrou com braquiária, com milho mais braquiária Zula e milho solteiro, a redução em buva foi da ordem de 70%, mais de 70%
20% da redução de burra que estava nessa área aqui. Tá? Então, mostrando aquilo quando a gente fala lá do impacto também na redução de plantas daninhas, tudo isso que está aqui mostrando. Eu passo a ter uma planta que ela tem, eu vou dessecá-la e ela tem duplo propósito, né? Tanto de melhoria de perfil de solo e tal, como cobertura de solo, como plantio direto de qualidade. Próximo. Bom, em termos de ganho ambiental, tá? Aí vocês estão vendo um milho consorciado sem consórcio, a braquiária NLP e outra braquiária aqui dentro do LP. As duas são decumbres, né? Essa aqui é conhecida como a cachoeira a cachoeira de raiz do Vilela. Eu ficava dentro dessa trincheira aqui, olhando para cima, tá? Então, é uma massa fantástica. É claro que aí eu tenho um solo de agricultura, que eu tenho uma melhoria de perfil de solo, tem cálcio, tem alguns nutrientes, mas como eu tenho uma movimentação, e vocês sabem, para a raiz crescer, eu tenho que ter, no mínimo, um valor mínimo de cálcio para que isso cresça, tá? Porque senão o cálcio limita o crescimento de raiz. Tá? E matéria orgânica tem uma relação muito grande com esse aumento de cálcio dentro dos sistemas. Tá, próximo. E aí, nós temos um ganho ambiental com tudo isso aí. Próximo. Bom, esse é um trabalho feito lá isso não é no Cerrado, mas é um trabalho dos colegas da Embrapa Soja, mostrando aqui, ó, bem claro, soja, tá? Depois do milho safrinha, e depois de uma braquiária rosesiense. Olha o impacto no sistema radicular disso aqui e a distribuição maior de raiz nesse perfil. Então, esse é o que a gente busca com essa, não só na integração lavoura-pecuária, mas com foco, isso é uma coisa que a gente tem que bater muito com o pessoal, quer dizer, vamos trabalhar com plantas de cobertura como as braquiárias, de um modo geral, os pânicos também, mas as braquiárias são, em termos de manejo, tá? Que o pessoal tenha a parte de manejo de herbicida, o pessoal gosta mais de trabalhar com as braquiárias, sobretudo com a decumbres, que vocês sabem bem disso. Próximo. Próximo. Bom, essa foto do fundo foi o experimento de integração lavoura-pecuária mais antigo, né? Que nós temos aqui, sobretudo na região do Cerrado. Eu implantei esse trabalho em parceria com o CIAT que nos ajudou bastante na parte financeira desse trabalho, e foi implantado em 1991 e continua até hoje, essa é uma foto recente. E aí a gente vem trabalhando muito com essa parte de estoque de carbono, tanto na integração lavoura-pecuária, como integração lavoura-pecuária-floresta, acho que deve ter um slide nessa aí, que agora não me lembro se eu mudei, mas veja aqui, pastagem solteira, que é uma pastagem nossa referência, tá? Delta carbono acumulada entre 2002 a 2013, nós estamos falando em 11 anos, então estamos falando de 182 quilos hectare ano. Quando nós introduzimos a leguminosa, esse é um trabalho que a gente tem que insistir nele, tá? Nós tivemos aí um aumento, uma taxa de acúmulo de 455 quilos hectare ano. Quando eu entrei com lavoura contínua, em plantio direto, uma plantia com rotação, esse valor, tá, subiu para 800 quilos, 800 quilos hectare ano. E quando eu introduzi uma ILP, 3 anos pasto, 3 anos lavouras, tá, eu aumentei isso aí para 1.273 quilos, 1,3 tonelada hectare ano de acúmulo, tá? E isso aí eu estou falando num perfil de 1 metro, tá? Isso é um dado que a gente avalia carbono até 1 metro de profundidade, tá? Ou seja, eu tive um incremento de 7 vezes em relação à pastagem solteira quando eu comecei a trabalhar com integração lavoura-pecuária. Próximo. Tá? Isso aí é equivalente a 4,6 megatoneladas
megagrama ou tonelada de equivalente de CO2, tá? Que foi sequestrado. Ok, próximo. Outro grande benefício dessa melhoria de perfil aumento de matéria orgânica tem uma relação direta com eficiência de uso de água, né? Então, quanto mais matéria orgânica eu tenho, que eu consigo acumular, eu vou ter uma maior quantidade de água disponível nesse sistema, tá? Então, é aquilo que eu tinha falado lá atrás, chamado a atenção, mostrando um resultado aí de 2006 do Nogueira, está mostrando essa relação direta. E uma outra coisa que a gente tem observado, como isso aí tem um benefício de infiltração de água, o solo bem preparado, o que acontece? Em vez de ter perda de água por escorrimento superficial, nós temos uma infiltração dessa água abastecendo os lençóis freáticos, é o que vai manter vazão dos nossos rios. E vocês sabem que o Cerrado é a caixa d'água do Brasil, né? A maioria das principais bacias do Brasil tem as suas nascentes, os seus afluentes na região do Cerrado. Então, a gente tem que cuidar disso muito bem. Próximo. Bom, aí, produção animal, na integração lavoura-pecuária-floresta. Vou passar rápido nisso, porque integração lavoura-pecuária tem... hoje ainda há muita discussão, mas a gente continua com os experimentos. Esse é um trabalho do Bruno Pedreira, lá em Sinop, né, na Agro Silvio Pastoril, em que a gente tinha uma pastagem, já, vamos dizer assim, baixa produção, numa integração lavoura-pecuária e numa integração lavoura-pecuária-floresta, no momento que estava com uma densidade alta de plantas de eucalipto, e depois, num segundo momento, foi feito um desbaste nessas árvores, caindo aí para um intervalo entre renque de 37. Saiu de 30, plantou para 37. Olha o impacto disso na taxa de lotação. Tá? Nós saímos aqui numa pastagem de uma ILP, tá? De um ILPF, desculpa, aqui com 2 UA por hectare, foi para 2,78, dentro de quando foi feito esse desbaste. Ganho de peso de 588 para 927, e ganho de peso, quilo por hectare, de 590, esse aqui é grama, desculpa, grama, e de ganho de peso, quilo por hectare, de 596 para 740. Então, isso tem um impacto muito grande. Claro que o componente florestal, se não for bem manejado dentro do sistema, ele vai afetar a produção de forragem, sim, sobretudo por sombreamento e competição lateral dessa raiz dessas plantas, né, de eucalipto. Isso afeta bastante. Então, hoje a gente trabalha isso, é o foco aqui da apresentação. Nós hoje temos uma outra forma de trabalhar isso. Próximo. Bom, e aí, um dos grandes benefícios, tá? E esse aí e aqui, se vocês estão vendo, é uma vaca G. Olha, a redução... Ok, isso é o que eu encontrei na internet. A redução de 1 grau, tá? 44 graus centígrados para 43 graus. Olha o impacto do efeito do calor numa vaca zebu, que dita tolerante ao calor, adaptada ao clima tropical, vem da Índia. Mas qual foi o impacto disso? Tá? Nós tivemos aqui o impacto da sombra, tá? No caso de vaca leiteira, um aumento aí de 24% de leite de vaca e de 8% a 11% na produção de leite por hectare. Um aumento na fertilidade desses animais, tá? De 4 vezes mais embriões, ou seja, dentro disso aumenta muito a fertilidade desses animais. Isso já tem dados, inclusive, a campo, fora de experimento, de fazenda que faz inseminação
e solta esses animais num pasto com sombreado, tal, mostrando o sucesso da inseminação, quando se está trabalhando proporcionando ambiência para esses animais, e, claro, dentro de um sistema desse, mais eucalipto. Hoje, o eucalipto, aqui na nossa região, ele está sendo bastante valorizado como fonte de energia, né? O preço está muito alto aqui na região, nós estamos falando aí de 80, 82 reais o metro estéreo, tá? Então, subiu bastante, não dentro desse foco. E, claro, que a gente pode, ao longo dessas árvores, o eucalipto, na nossa região, ele cresce, no primeiro ano, ele cresce 5 metros, atinge 5 metros de altura. Então, a gente pode ter uma dinâmica de venda de madeira dentro da fazenda. E o que é mais importante disso tudo, desde aquele trabalho que a gente mostrou, é que a gente, próximo, eu vou falar isso no próximo aqui, que vou chamar a atenção. Próximo. E nesse trabalho do ILPF, quando a gente fez um trabalho comparando ele com o ILP, trabalhando com taxa de lotação, claro, na ILP uma taxa de lotação bem mais alta, tá? Emissão de gases, tá? Em termos de tonelada de CO2 hectare ano, maior na ILP do que na ILPF, sequestro de carbono, tá? Num primeiro momento, só considerando a parte de pastagem, foi menor na ILPF. Por quê? Aqui o desenvolvimento das forrageiras, de um modo geral, são um pouco menor. Fixação. Agora, quando nós consideramos aqui a fixação de carbono no tronco, veja que a quantidade em termos de tonelada de CO2 por hectare ano. Nós estamos falando de 20 toneladas. E quando a gente olha aqui em termos de emissão, tá? Enquanto que na ILP a gente está vendo, dentro do sistema, né, pasto de baixa produção, está emitindo, isso aqui o sinal mais é emissão de gases de efeito estufa, e quando a gente olha na ILP, só na ILP, nós estamos sequestrando, foi feito nesse... Agora, quando nós introduzimos o tronco da árvore, o que está mobilizado de carbono sequestrado e que está no tronco da árvore, nós estamos falando aí de 21, de um balanço aí anual de 21 toneladas de CO2 hectare ano, tá? Dentro desse sistema do ILPF, então você teria esse grande benefício. Aí fica sempre uma pergunta, o pessoal fala, mas eu não vou plantar isso tudo na minha fazenda. Os estudos agora que a gente já chegou, inclusive tem trabalhos internacionais também que chegaram na Austrália, um número muito próximo. Se você tem 100 hectares, você planta uma área de eucalipto aí como reserva sua para madeira, para venda de madeira, equivalente a 15% da sua área. Então, isso já neutraliza toda a emissão que você tem na sua propriedade. Então, esse trabalho, na Austrália, eles chegaram a um número de 17%, nós aqui na Embrapa Cerrado chegamos a 15%. Então, são essas variedades, e lá eles também trabalhando com eucalipto. Tá? Bom, na Austrália não poderia ser diferente, né? O próximo. Tá? Isso está publicado nessa circular técnica aí, esses dados, quem quiser pode ter acesso a isso aí. Como a palestra vai ficar com vocês também, vai ser a próxima que eu vou estar mais bem estruturada. Ok, o próximo. Bom, gente, é aqui que chegando para o final, né? Aqui é uma mensagem que eu sempre gosto de deixar, e aí eu gosto sempre de apresentar isso para os produtores, que é predominante homem. Essa senhora aqui, ela é dentista, ela ficou viúva e ela herdou essa fazenda aqui, ó. Essa fazenda Santa Brígida, lá em 2006, quando a Embrapa começou a validar, fazer alguns testes lá dentro da fazenda, e a fazenda começou a ver os benefícios. Tanto é que quando nós começamos a trabalhar com milho com braquiária lá, o pessoal da região, fica em Pameri, que a região falou, essa mulher está ficando doida, ela vai quebrar, esse pessoal da Embrapa vai quebrar ela, se ela continuar fazendo milho com braquiária, esses caras estão loucos. Tá? Isso é naquela época que tinha muita resistência. Bom, aí com o tempo,
o que essa fazenda virou? Era todo pasto degradado, um tratorzinho aqui para levar sal no coxo, e o vaqueiro, de vez em quando, tomar uma cachaça no boteco, mais perto, que tinha da fazenda. Tá? Bom, aí começou todo esse trabalho dentro disso aí, evoluindo para uma intensificação dessas áreas. Por exemplo, hoje nós temos um sistema intensivo de pastejo na fazenda. A ILPF, esse ano, a fazenda cortou todos os eucaliptos, tá? Hoje vai entrar com a nova concepção, trabalhou com espaçamento muito estreito dentro. E, olha, eu sempre chamo a atenção para as pessoas. Eu gosto de falar essas apresentações quando me chamam na universidade, que eu gosto de mexer com a turma dos estudantes. Olha aqui, essa foto que a gente tirou lá, na época, olha a fila de caminhão, tá? Em 2023, para pegar soja, para se abastecer, estava nesses silos. Aí eu pergunto assim, e olha a equipe que tem trabalhando nessa fazenda, antes era um vaqueiro, quantas pessoas estão trabalhando dentro de uma equipe, dentro da fazenda hoje, que depende da fazenda, tá? E aqui, olhando as famílias desse pessoal todo que está trabalhando para transportar essa soja que seja para o porto, para onde que for, está dentro disso aqui. Então, quando nós estamos falando em agricultura no Cerrado, e quando a gente fala em integração lavoura-pecuária, o que a gente está fazendo? Nós estamos intensificando as nossas áreas de produção, trazendo para um sistema mais resiliente e, com isso, gerando riqueza para esse país. É isso que a gente vem fazendo ao longo dos anos, como vocês também que trabalham na área de desenvolvimento de forragem, que é isso aí, que é o grande caminho nosso em termos de integração. A integração lavoura-pecuária é um dos grandes caminhos, e as plantas forrageiras, de um modo geral, é uma das melhores plantas que proporcionam uma melhor cobertura de solo e uma grande ciclagem de nutrientes, como eu mostrei para vocês. Bom, eu peço desculpa porque teve essa confusão aqui de palestra, acabou ficando uma dinâmica não das melhores, mas espero que eu tenha deixado as mensagens para vocês. O próximo. O próximo. Ah, não, volta. É isso aí que é o grande. Olha o que nós, no Brasil, os nossos produtores conseguem fazer. Quem conhece o Tocantins muito bem, o pessoal fala, bom, vocês vão... Para que vocês vão cascalhar quantos mil quilômetros de estrada? Não. Hoje, essas áreas estão produzindo soja. E essa área aqui específica, vocês não imaginam qual foi a produtividade de soja dessa área. Essa área que está nas fotos, 80 sacos de soja por hectare. E aí nós estamos falando em 3 municípios do estado do Tocantins, então estamos falando Pium, Porto Nacional, 2 municípios, Porto Nacional, mostrando a evolução dessa soja aqui, que a gente colheu, eles colheram lá na fazenda 80 sacos por hectare. E hoje eles já desenvolveram uma máquina para triturar pedra. Então, meus amigos, próximo slide, essa é a mensagem central que eu gosto de dizer. Não há inovação se você agir com medo do novo, ou que ainda não foi experimentado. Essa é uma frase do Roberto Iger, onde os sonhos acontecem. Então, está aí a mensagem central, acho que tem mais um. Tá? Em nome da equipe, nós temos uma equipe de pessoas que trabalham, isso não é um trabalho único. Eu sempre digo para essa turma aí, que é todo mais jovem, a vida é uma corrida de revezamento de bastão, né? Hoje eu estou saindo da área, tá? E já estou com toda uma equipe de jovens bastante melhor formada, inclusive, do que eu. Então, são todos doutores ali, com PhDs e tudo, e estão fazendo um trabalho ali que eu passei o bastão para eles agora. E para vocês saberem de uma coisa, eu descobri dia 14 desse mês que eu estava de férias na Embrapa, mas eu estava trabalhando. Mandaram eu embora, me expulsaram da Embrapa. E falou, tem que cancelar esses pontos todinho que você registrou. Não pode registrar ponto. Eu estava registrando ponto. Tá? Então, hoje eu estou em casa, por isso que eu estou fazendo aqui da minha casa. Gente, muito obrigado e fico à disposição aí para questionamentos e dúvidas. Tá? E a esperança que cada um de vocês
leva a mensagem que é possível conciliar aumento de produtividade e ganhos ambientais.